O tilintar agudo e inesperado de moedas ecoou pelas fileiras geladas do supermercado. Era um som pequeno, mas naquele instante pareceu desacelerar todo o corredor, obrigando olhares a se voltarem, ainda que por um breve segundo, para o centro de um constrangimento palpável. Entre caixas abarrotadas de produtos e luz fria que recortava sombras no chão encerado, a cena se desenhava. Ao lado do caixa rápido, um idoso corcunda, os olhos marejados de ansiedade, ajoelhava-se lentamente, tentando recolher moedas que escaparam de uma carteira puída. Seu nome era Augusto. Tinha as mãos trêmulas. Um olhar de quem frequenta mais a solidão do que a companhia, vestia um paletó claro desbotado e uma expressão de súplica discreta, quase implorando para não atrapalhar o curso apressado do mundo ao redor. Foi nesse instante que Lívia, jovem de cabelos castanhos presos em um coque leve e sorriso sereno, rompeu o círculo de indiferença. Ela se agachou com gentileza e, com uma piada suave sobre moedas fugidias, dissolveu parte do peso da vergonha de Augusto. Os dedos dela eram ágeis e compassivos, como quem já está acostumada a remendar buracos, sejam eles em roupas, contas atrasadas ou no coração alheio. O breve contato de olhares revelou algo raro, empatia genuína, como se ela dissesse, sem palavras, que o erro era pequeno demais para definir aquele momento. A cena, porém, não passou despercebida. No fundo do corredor, entre pacotes de arroz e açúcar, um homem observava a cena sem se anunciar. Era Leonardo, 40 e poucos anos, terno alinhado, cansaço cuidadosamente camuflado, sob traços firmes de determinação. Os olhos dele eram atentos, duros, treinados a medir intenções antes de afetos. Ainda assim, não resistiu. Sacou o celular, registrando discretamente o gesto como se precisasse de provas para acreditar na sinceridade do que via. Antes de seguirmos, vale um convite breve. Se você acredita que pequenos gestos podem transformar vidas, inscreva-se agora no canal e continue acompanhando essa história. O próximo capítulo é sempre o mais surpreendente. Agora, sigamos. Lívia levantou-se ao lado de Augusto, entregando-lhe as moedas já separadas. Por um momento, o idoso pareceu jovem novamente, agradecendo com um sorriso encabulado, mas aberto, enquanto trocava algumas palavras com a jovem. Ela fez questão de acompanhá-lo até a porta, mesmo sob o olhar apressado e impaciente de outros clientes. O vento de outono cortava o pequeno estacionamento, levantando folhas secas que se acumulavam em desalinho, descendo pelo bairro de ruas tranquilas e casas com muros baixos. Augusto seguia seu caminho, olhar perdido entre as árvores. Leonardo, posicionando-se do outro lado da rua, guardou o celular no bolso e refletiu por um instante. Fora só uma gentileza, ou havia algo mais por trás daquele sorriso? O empresário sabia que a cidade, pequena mas cheia de segredos, não era gentil toda hora, e gestos assim genuínos pareciam já ter se tornado raros. Ali, entre a pressa e a gentileza, se plantou a semente de uma mudança. Para Augusto, para Lívia e especialmente para Leonardo, que ainda não sabia. Aquele minuto entre moedas no chão era o prólogo de um recomeço. Do outro lado da cidade, os dias tinham um ritmo distinto. Um sobrado modesto de paredes gastas e janelas sempre semiabertas abrigava a rotina de Lívia. Pela manhã, a jovem equilibrava afazeres com a leveza de quem já fez das pequenas tragicomédias de uma casa modesta o seu cotidiano. Sobre a mesa, ao lado de remédios bem organizados, repousavam cadernos de capa dura. Ali era seu outro mundo, preenchido por roteiros, ideias de histórias que nunca viram a luz do palco ou da tela, mas serviam de abrigo em noites longas. No quarto ao lado, Helena, sua mãe, atravessava a manhã com um olhar sereno, embora cansado. As marcas do tempo e da enfermidade eram visíveis em seu rosto, mas havia ali uma dignidade inabalável. Lívia gostava de ajeitar o travesseiro da mãe sempre antes de sair,
arrumar as cobertas, garantir a presença de tudo que fosse preciso caso Helena precisasse dela na ausência temporária. Naquele dia, após o incidente no mercado, Lívia puxou um caderno velho e rabiscou: personagens reais são sempre os mais difíceis de inventar. Era uma frase talhada na prática. Entre contas, bicos como assistente no comércio local e as emergências de casa, Lívia era ela mesma múltiplos papéis em um só corpo. Enquanto isso, o cotidiano de Augusto se desenrolava em eterno compasso de espera. Viúvo há 7 anos, morava em uma mansão silenciosa, herança de tempos de prosperidade, agora palco para lapsos de memória e solidão. Suas lembranças vacilavam entre festas passadas, quando o jardim vibrava de risos, e o silêncio aprofundado das tardes, só rompido pelo rádio antigo ou o tilintar das xícaras contra o pires. Sua relação com Leonardo já não tinha espaço para as conversas longas de antigamente. O filho, cada vez mais absorto nos próprios compromissos, fazia da casa uma estação de passagem, visitas rápidas, promessas adiadas e pressa. Sempre ela. Leonardo, por sua vez, vivia entre o consultório moderno e a agenda lotada. Apesar do sucesso, havia em seus gestos uma inquietude inconfessável, como se estivesse sempre tentando se provar para alguém, ou para si mesmo. Na superfície, o tom era de conquista, mas nos gestos miúdos havia fadiga, tédio e uma solidão disfarçada sob as camadas de conquistas materiais. Naquela noite, Augusto sentou-se na poltrona antiga do escritório com sua caixa de recordações. Encontrou, dentre as tantas correspondências, um envelope amarelado, escrito por João Andrade, antigo jardineiro da casa, homem de poucas posses e muitos silêncios. Recordou de João com uma pontada de arrependimento. Fora demitido por Augusto anos atrás, vítima de um erro de julgamento, um mal-entendido que cresceu entre cochichos. Desde então, a culpa o acompanhava como uma névoa. Voltando ao presente, Augusto teve dificuldade para dormir, a mente presa naquela tarde no mercado e na imagem de Lívia. Ele sentiu uma necessidade urgente de agradecer a jovem pelo gesto de gentileza. Precisava criar uma ponte entre aquele dia e tudo que ainda precisava se resolver em sua vida. Dias depois, Augusto reuniu coragem e procurou ajuda de Marina, funcionária da clínica onde Helena se tratava. Perguntou pela jovem do mercado e descobriu, surpreso, que Lívia era filha de Helena, paciente discreta e querida na instituição. A revelação mexeu com ele. Era raro alguém, sobrecarregado pelos próprios desafios, estender compaixão verdadeira a um estranho. Augusto, então, pediu à clínica que entregasse a Lívia um convite para café em sua casa, gesto raro vindo de alguém como ele. Lívia, ao receber o convite, hesitou. Não era comum, nem confortável, para ela entrar em ambientes de riquezas e histórias que sempre observara de longe. Mas o tom afetuoso do convite e a memória do senhor de olhares gentis a convenceram. Aceitou. E assim se desenhou a linha divisória da história. 2 mundos, o de quem carrega a batalha diária da subsistência e o de quem lida com as feridas do passado abastado, estavam prestes a se encontrar de forma mais profunda. Ao fundo, Leonardo observava cauteloso, atento a qualquer ameaça, mas incapaz de enxergar ainda que a maior transformação já começara, silenciosa, inesperada e profundamente humana. No respiro que antecedia o café, Lívia caminhava pela calçada sinuosa do bairro antigo, sentindo o vento suave do outono roçar-lhe os cabelos. Vestia uma roupa simples, mas arrumada. Uma blusa azul marinho, combinando com uma calça cinza clara. Suas mãos, inquietas, giravam sobre o pulso a pulseirinha de contas, presente de infância da mãe. A cada passo, sentia a pressão de um mundo que raramente se abria para alguém como ela. Havia aceitado o convite de Augusto sem alarde.
parte por gentileza, parte por curiosidade, mas, sobretudo, por aquela intuição íntima de que certos encontros são chamados do destino. O portão da mansão rangia levemente ao se abrir. O jardim ostentava canteiros de azaleias e íris, mesclados a plantas que denunciavam um zelo interrompido pelo tempo. Uma elegância antiga, recatada, mas repleta de histórias. Na varanda, Augusto a esperava com um sorriso hesitante. Vestia uma camisa xadrez de tons suaves, o cabelo alinhado com água e um olhar onde se misturavam alegria e um certo nervosismo. "Que bom que veio, minha filha", disse ele, voz embargada pela emoção que insistia em não disfarçar. Havia uma ternura sincera no timbre de Augusto, algo que lembrava tardes ensolaradas de infância. Ele conduziu Lívia até o interior da casa, passando por móveis antigos, poltronas de veludo, cristaleira com copos de cristal, fotografias em preto e branco dos tempos de glória. Um cheirinho de bolo de laranja recém-saído do forno perfumava o ar. Já acomodados, iniciaram uma conversa repleta de pausas. Entre goles de café e fatias de bolo farto, Augusto divagava sobre memórias. A exuberância de festas passadas, a saudade da esposa falecida e, timidamente, o peso dos próprios erros. "Às vezes, minha memória prega peças, Lívia, mas nunca esqueço a gentileza. Gentileza não se apaga." Ela escutava com atenção, sorrindo com os olhos, enquanto sentia a responsabilidade e, ao mesmo tempo, a honra de ser confidente de alguém tão marcado pelo tempo. A conversa foi interrompida pelo som dos passos firmes de Leonardo. O empresário surgiu na soleira da porta com um misto de reserva e surpresa, a pasta de trabalho na mão e os traços carregados de ceticismo. Mirou Lívia rapidamente, os olhos analíticos, como se tentasse ler suas intenções. Por dentro, Leonardo experimentava um desconforto estranho. Não era comum ver seu pai exultante na presença de visitas, tampouco diante de alguém de origem tão distante da própria família. A tensão era silenciosa. Pairava no ar feito perfume forte, impossível de ignorar. Lívia percebeu, mas manteve a postura, um pouco mais ereta, ainda assim serena. Augusto apresentou os dois, a voz trepidante de orgulho. "Filho, você já conheceu a Lívia? Aquela que me ajudou no supermercado." Leonardo apertou-lhe a mão, mantendo os olhos fixos nela, medindo cada gesto. A interação, breve e cheia de subentendidos, deixou claras duas coisas. Primeiro, Lívia possuía uma dignidade que não pedia licença para existir. Ela ocupava seu espaço com naturalidade, mesmo diante do estranhamento. Segundo, Leonardo, apesar do aparente distanciamento, não era indiferente. Havia ali um interesse disfarçado de cautela, daquelas que só quem já sofreu perdas sabe cultivar. No decorrer da tarde, os diálogos foram curtos, entrecortados por olhares cruzados e pequenas ironias veladas. Augusto observava a cena com satisfação silenciosa. Era como ver duas peças de quebra-cabeça tentando descobrir seus encaixes. No caminho de volta para casa, Lívia caminhava pensativa. Sentia o peso do olhar de Leonardo, a delicadeza das palavras de Augusto e aquela sensação amarga, conhecida, de não pertencer. Voltou para Helena, que a aguardava ansiosa na poltrona, como quem vigia o retorno de quem se ama. O ritual noturno se repetiu. Chá de camomila, uma história lida baixinho, um abraço apertado antes de dormir. No silêncio do próprio quarto, Lívia folheou um de seus cadernos. Anotou frases soltas sobre encontros improváveis, laços que se constroem no atrito e na delicadeza de pequenos gestos. Seus roteiros, até então povoados por personagens inventados, começavam a receber algo novo, inspiração real, pulsante. No lado oposto da cidade, Leonardo fitava a tela do próprio celular, revendo a gravação do supermercado. Aquele gesto simples, gravado quase por reflexo, agora lhe parecia grandioso. O tipo de cena que não se ensaia, só se vive, quando ninguém está olhando.
Em casa, após o episódio da visita, Augusto percebia seus dias ganhando ritmo diferente. Os espaços se enchiam de novas conversas. Por vezes, apenas lembranças compartilhadas com o silêncio, mas que já não doíam tanto. Pela primeira vez em anos, permitiu-se imaginar futuros, ao invés de se perder no labirinto dos arrependimentos. Passado e presente começaram a colidir. Em um dos incontáveis entardeceres, Augusto finalmente pediu à funcionária da clínica para transmitir um segundo convite a Lívia. Um almoço, informal, simples, mas significativo. Sentia necessidade de aprofundar o vínculo, de agradecer de forma mais sincera aquela jovem que, sem perceber, reacendia sua vontade de viver. No almoço seguinte, Lívia chegou à mansão com uma sensação de déjà-vu ansiosa. Vestira uma saia floral e uma blusa branca, cabelos amarrados suavemente. Era recebida por Augusto com entusiasmo jovial, e, para sua surpresa, Leonardo também estava presente. O anfitrião preparara a mesa com atenção paternal, guardanapos de linho, talheres pesados, louças antigas. Um cenário diferente de tudo o que Lívia estava habituada a presenciar. As conversas começaram protocoladas. Perguntas sobre a cidade, trocas de elogios quanto às flores do jardim. Leonardo, atento, fazia perguntas indiretas, sondava respostas. Queria saber mais sobre aquela garota capaz de transformar constrangimento em leveza. Porém, sua postura era sempre medida. As palavras, calculadas, marcadas por uma desconfiança que beirava o paternalismo. O almoço transcorria com pequenas tensões. Cada garfada era um compasso, cada silêncio, uma pausa carregada de história não contada. Quando Augusto, num ímpeto de franqueza, convidou Lívia para conhecer o jardim, não suspeitava que estava criando uma ponte, mas também um palco de confronto. No jardim, cercados de roseiras e jabuticabeiras, Lívia e Leonardo finalmente ficaram a sós. Ele quebrou o silêncio. Meu pai anda diferente desde que conheceu você. Menos cinza. O tom era de quem busca respostas, mas também admiração velada. Ela sorriu, modesta. Talvez seja apenas a companhia. Todos precisamos de afeto, mesmo quando somos adultos. Leonardo, surpreso pela resposta simples, percebeu que estava diante de alguém que enxergava a vida sob uma ótica rara para seus padrões. A partir daquele dia, as visitas de Lívia à casa tornaram-se frequentes. Tomavam chá nas tardes preguiçosas de domingo, riam das histórias do passado de Augusto e, aos poucos, estabeleciam uma rotina de cumplicidade. O idoso reencontrava cores em sua vida, motivado pela energia juvenil da jovem, enquanto ela encontrava no velho suporte e inspiração para seus roteiros. Leonardo, por sua vez, continuava dividido. Em segredo, investigava silenciosamente a vida de Lívia, vasculhava redes sociais, conversava com conhecidos, buscava por detalhes que justificassem tamanha bondade. No seu mundo racional, gestos puros precisavam de explicação. Contudo, quanto mais investigava, mais se via diante de simplicidade e generosidade autênticas. Descobriu que Lívia nunca tivera facilidades. Trabalhou desde cedo para ajudar a mãe doente, conciliando estudos com empregos provisórios, sem nunca perder o apetite pela beleza das pequenas coisas. Sua vida estava longe de perfeições ou ambições materiais. Era feita de renúncias, esperança e força silenciosa. Um dia, Leonardo se aproximou enquanto Lívia revisava um de seus roteiros, sentada sob a sombra generosa de uma mangueira. Pediu licença para ler. O texto falava sobre encontros inesperados em estações de trem, despedidas silenciosas, gestos miúdos que redefinem rumos. Impressionado pela sensibilidade da escrita, ofereceu críticas construtivas e sugestões de abordagem. Entre as correções e elogios, nasceu um diálogo. Passaram a debater ideias, alternando provocações intelectuais e confissões sutis. Com o tempo, Leonardo foi baixando as defesas.
Percebeu que havia pontos de convergência inesperados. Ambos amavam caminhadas ao entardecer, detestavam o barulho excessivo da cidade e tinham medo, ainda que por motivos diferentes, do fracasso afetivo. Nas conversas, abriam-se sobre sonhos interrompidos, arrepios diante da música preferida, o conforto de um abraço que não cobra nada. Lívia, por sua vez, passou a enxergar além da máscara empreendedora de Leonardo. Notou as olheiras, os tiques nervosos, o cansaço escondido sob a postura altiva. Viu nele um rapaz ainda ferido por ausências paternas, que buscava controle onde tantas vezes só existe incerteza. Metáfora recorrente nas anotações de Lívia. Somos como jardins esquecidos, esperando pela chuva certa. Num fim de tarde, enquanto caminhavam entre as roseiras, Lívia fez uma pergunta casual a Augusto sobre antigos funcionários da casa. O sorriso dele desapareceu por segundos. Já tivemos pessoas muito marcantes aqui. Às vezes, nossas decisões são precipitadas e o tempo nem sempre nos permite pedir desculpas. O comentário pairou no ar, premonitório. No aconchego do lar simples, Helena, ainda enferma, percebendo o semblante contemplativo da filha, disse-lhe: "O mundo sorri impulsivo, minha filha. Quase nunca pergunta de onde viemos. Só quem permanece de coração aberto alcança realmente os outros." No íntimo, Lívia carregava a certeza. Algo muito além do acaso unia aquelas vidas. O convívio na casa transformava por dentro todas as realidades. O jardim tornava-se cenário de risos. O interior da mansão, finalmente, sentia ecoar sons de vida, não apenas lembranças. Porém, cada personagem sentia, dentro de si, aquela inquietação que antecede as grandes revelações. O passado, até então adormecido, começaria a dar sinais, preparado para reescrever o destino de todos. O outono seguia cobrindo a cidade com uma manta de folhas secas, e o vento parecia colecionar segredos perdidos entre as árvores do bairro antigo. Em pouco tempo, a rotina de idas e vindas de Lívia à mansão tornou-se quase um ritual. A jovem continuava equilibrando seus compromissos, o trabalho no comércio, os cuidados dedicados à mãe e agora as tardes de conversa e chá ao lado de Augusto. No início, a vizinhança estranhou. Sussurros surgiam entre porteiras, pequenas conjecturas a respeito da proximidade improvável. Mas nenhuma fofoca tinha força suficiente para abalar a gentileza silenciosa que começava a invadir a casa grande. Certa manhã, Augusto sentou-se na varanda, enlaçado por um cachecol tricotado, presente de Helena, muitos anos antes. O aroma de jasmins pairava no ar, e o idoso contemplava, olhos fechados, a geografia sentimental de seu jardim. As visitas de Lívia haviam instaurado nele uma energia nova. As tardes em que compartilhavam histórias povoavam sua solidão de uma esperança suave, quase escolar. Gostava especialmente de repetir uma frase, costume herdado dos tempos de juventude. As flores também ensinam a esperar pelas primaveras, após os invernos. Do interior da casa, vindo do corredor envidraçado, Leonardo observava a cena. Há semanas, notava mudanças progressivas no pai. Mais conversador, mais disposto, menos refém de nostalgias dolorosas. O empresário não era de demonstrar fragilidade, mas, ao ver o velho sorrindo sozinho para o jardim, sentia uma pontada melancólica, um misto de admiração e temor de não corresponder àquele renascimento doméstico. Naquela tarde, enquanto Lívia escrevia algumas linhas em seu caderno, Leonardo se aproximou com 2 cafés na mão. Sentou-se ao lado dela, os dois em silêncio por um instante. O relógio da sala marcava o tempo que ali parecia correr diferente, mais lento, como se a casa reinventasse o compasso dos dias. "Você sempre escreveu?" Ele perguntou de maneira despretensiosa, quase casual. "Desde pequena", respondeu Lívia. "Sempre achei que, quando não conseguimos falar, as palavras escritas acabam salvando o que a gente sente, ainda que só a gente perceba."
Leonardo folheou o caderno, lendo outro trecho do roteiro. Sorriu discretamente, impressionado com a sutileza dos diálogos criados por ela. Era uma história de encontros e desencontros em ônibus noturnos, personagens que se cruzavam entre olhares e promessas não ditas. "E o que falta para você mostrar isso para o mundo?" questionou. Lívia riu, meio na defensiva, a voz um pouco insegura. "Acho que falta coragem e oportunidade." Eles ficaram ali, repartindo sonhos e inquietações. No improvisado escritório da varanda, ele sugeriu: "Se quiser, posso te apresentar para alguns conhecidos do setor audiovisual. Sei que não é fácil entrar nesse meio, mas talvez uma indicação ajude." Ela agradeceu, tocada por aquele gesto inesperado, mas foi sincera. "Não quero atalhos, só apoio. Se eu conseguir, que seja porque dei o melhor de mim." A interação esquentou a tarde fria. Entre trocas de olhares, Lívia percebeu um afeto nascente, delicado e ainda interdito. Leonardo, por sua vez, sentia-se tomado por um fascínio crescente, o tipo de encantamento que não aparece de imediato, mas se constrói nas pequenas cumplicidades do cotidiano. À medida que os dias avançavam, Augusto propôs ampliar o círculo das conversas. Sugeriu à filha de Helena que trouxesse livros, sugeriu a Leonardo que convidasse profissionais para pequenas palestras na sala de estar. Assim, a mansão, noutrora território de ecos e memórias, tornava-se ambiente de vida renovada, de trocas autênticas. Certo dia, um episódio quebrou a atmosfera idílica. Durante um almoço descontraído, Augusto se confundiu ao contar uma história de juventude, misturando datas e nomes. Percebeu que havia falado de João Andrade, o antigo jardineiro, como se ainda fosse funcionário da casa. O clima mudou subitamente. Leonardo olhou de relance para Lívia, que pareceu sentir a densidade no ar. "Pai, João saiu daqui faz muito tempo, lembra?" Tentou corrigir delicadamente. Augusto, corado, silenciou. Olhou para o prato, como se buscasse ali alguma resposta. Lívia tocou suavemente a mão do idoso e disse: "Às vezes a memória mistura mesmo, seu Augusto. O que importa é o quanto essas lembranças dizem sobre o Senhor, não a precisão delas." A fala de Lívia acalmou, mas lançou no ar um pressentimento. Leonardo anotou mentalmente aquele nome, João Andrade. Com a tarde já caindo, após Lívia se despedir, Leonardo foi até o antigo armário do escritório do pai. Vasculhou caixas, encontrou cartas, recibos, fotografias amareladas. Até deparar-se com um envelope escrito à mão, com o nome de João Andrade cuidadosamente desenhado na frente. Leu o conteúdo com atenção. Uma carta curta, humilde, que relatava o dia da demissão. João escrevia sobre necessidade de justiça e esperança de perdão. O texto, repleto de dignidade, dizia pouco sobre o motivo verdadeiro do afastamento, mas muito sobre as marcas deixadas pelo orgulho e pelo desencontro histórico entre patrões e empregados. No rodapé, o nome de João, o mesmo sobrenome de Lívia. Leonardo sentiu um frio na espinha. Mais tarde, sozinho em seu apartamento, Leonardo recostou na janela sem conseguir dormir. O passado ecoava em sua mente. Estaria aquela proximidade entre Lívia e Augusto fadada à repetição de mágoas? Teria Lívia ciência de que seu pai carregava um passado de humilhação na mesma casa que ela agora frequentava? Talvez, talvez não. Naquela noite, o sono de Leonardo foi permeado por lembranças da infância. Aniversários no jardim com João, cuidando das plantas, a mãe distribuindo fatias de bolo, risadas de crianças. Sentiu-se pequeno, incapaz diante de erros alheios e da própria limitação em reparar danos anteriores. No dia seguinte, Leonardo encontrou Lívia novamente no jardim. O olhar dele estava preocupado. "Lívia, seu pai já trabalhou aqui?" Soltou de repente, traído por um impulso. Ela hesitou antes de responder, o olhar baixando. Depois assentiu. Sim, João era jardineiro, um homem simples, mas íntegro. Ele nunca gostou muito de falar sobre a demissão. Só dizia que, às vezes, gente boa paga por mal-entendidos.
Foi a primeira vez que ambos nomearam o passado. A conversa, embora breve, estabeleceu entre eles um pacto silencioso para não deixar que velhas feridas regessem os rumos do presente. Naquela noite, Augusto chamou Leonardo para sentar à mesa da cozinha. Com um gesto lento, tirou do bolso a carta de João. Acho que está na hora de reavaliarmos certas histórias, meu filho. Já perdi tempo demais preso ao medo de pedir perdão, disse, os olhos úmidos. Leonardo jamais vira o pai tão vulnerável. Você acha que ela vai te perdoar? Sussurrou. Não sei, mas ela me devolveu o direito de tentar, respondeu Augusto em voz baixa. O silêncio entre os dois era denso, carregado de ausências do passado. Leonardo compreendeu de maneira dolorosa que muitos dos muros que havia construído como defesa só haviam servido para aprofundar distâncias. Nos dias seguintes, a relação entre Lívia e Leonardo tomou outro tom, mais honesto, menos receoso. O roteiro que ela escrevia, agora inspirado na própria história, passava por revisões constantes. Em uma tarde, enquanto revisavam juntos à sombra da jabuticabeira, Leonardo sugeriu: por que você não termina essa jornada do roteiro com uma ponte? Algo que una 3 vidas machucadas, mas dispostas à reconstrução. Lívia sorriu, compreendendo o duplo sentido. Às vezes, acho que a gente só precisa mesmo acreditar na chance de reescrever o final. Leonardo segurou-lhe a mão pela primeira vez. Promete que se eu quiser corrigir meus próprios erros, você não vai me virar as costas? Ela respondeu com afeto. A esperança se sustenta disso. Só não deixe para amanhã o que pode curar hoje. O capítulo final daquela etapa chegou quando Augusto, amparado por ambos, decidiu promover um jantar simbólico, reunindo, além de Lívia e Leonardo, antigos funcionários da casa. Era a tentativa mais franca de romper com a velha lógica da culpa não confessada, oferecendo no lugar gratidão expressa e esperança de novos começos. Naquela noite, sob as luzes quentes das velas e com a música pausada de um violão ao fundo, as feridas começaram a cicatrizar. Conversas sinceras, risos entrecortados por memórias e, sobretudo, o sentimento de que aquela história, que parecia predestinada ao sofrimento, podia enfim ser reescrita por mãos corajosas. Ali, entre olhares cúmplices e perdões não verbalizados, a mansão deixava de ser cenário de ruínas para se tornar promessa de morada. Pela primeira vez em muito tempo, silêncio não era vazio, era aconchego. A mansão parecia respirar diferente. As manhãs acordavam com luz mais amena atravessando vitrais, e o jardim, agora cuidadosamente refeito sob orientação de Lívia, voltava a ostentar cores e perfumes renovados. Os funcionários antigos, muitos ainda amigos de Augusto, retornavam para pequenas confraternizações ou para ajudar a recuperar ângulos esquecidos dos canteiros e alamedas. Em cada encontro, o passado era relembrado sem azedume, mas também sem ignorar as dores, como quem reconhece a importância até das cicatrizes. Nesse ínterim, Lívia tornava-se figura central. Entre risadas nas manhãs de trabalho, breves leituras literárias ao pôr do sol e conversas profundas ao lado de Augusto, ela tinha se tornado elo imprescindível entre o ontem e o agora. Seu cuidado com o idoso era repleto de poesia. Aparava-lhe as unhas enquanto contava histórias, lia cartas antigas ao pé do ouvido, ajudava-o a organizar pequenas lembranças enquanto o orientava a desatar nós de culpa entranhados. Era como se ensinasse Augusto a viver de novo, à beira dos seus próprios limites. Leonardo, desde aquela noite de confissões, mantinha proximidade constante, os muros internos, aos poucos, sendo desmontados. Agora era capaz de assistir, sem pressa ou julgamento, às tardes em que o pai se emocionava, ou os sorrisos desajeitados entre Lívia e Augusto. Não raro, ele próprio se via sendo cuidado. Lívia fazia cafés longos depois de reuniões exaustivas, ou propunha caminhadas sem destino,
onde conversavam como quem divide segredos. Eram como três vozes aprendendo a cantar juntas, descobrindo harmonia, onde antes só havia desencontro. Os dias, porém, nunca eram inteiramente fáceis. À rotina renovada se juntavam medos antigos. Augusto receava perder a lucidez. Às vezes confundia pequenos episódios do presente com traços embaralhados do passado. Quando algum esquecimento mais agudo surgia, Leonardo se detinha ao lado do pai e, guiado por conselhos de Lívia, praticava paciência e apoio. O empresário, que sempre resolvera tudo com decisões rápidas e racionais, agora aprendia sobre a necessidade do tempo gentil, aceitava silêncios, acompanhava o pai em pequenas tarefas e, por vezes, cedia a alguma lágrima que nunca antes permitira vir à tona. Lívia, por sua vez, encontrava espaço para seus sonhos. Incentivada por Leonardo, passou a frequentar oficinas de dramaturgia no Teatro Municipal. No começo, sentiu-se deslocada, mas logo percebeu que os roteiros que escrevera durante anos tinham consistência. Encontrou ali amigos, leitores sensíveis e, sobretudo, encontrou-se. A cada oficina, o universo de possibilidades parecia se expandir, e as cenas que antes habitavam só o papel agora ressoavam em vozes novas. Foi Leonardo quem, num improvável gesto de humildade, acompanhou-a certa noite à estreia de uma de suas leituras dramáticas. Enquanto Lívia lia em voz alta, ele fitava com um orgulho sereno. Após o evento, caminhando junto com ela pelas ruas iluminadas, admitiu: "Nunca pensei que um texto pudesse conter tanto sentimento contido, tanto pulsar. É bonito. E é de verdade, Lívia." A jovem sorriu e juntos caminharam até o banco da praça principal. Era uma noite clara e Leonardo sentiu-se confortável em baixar a guarda. "Sabe, no último ano fiz questão de colecionar títulos e resultados. Mas percebo que sempre empurrei para depois o que mais importava. As pessoas de verdade, os sentimentos, os recomeços." Lívia abaixou os olhos emocionada e passou a falar também de seus receios. "Cresci aprendendo a lidar com ausências. Meu pai sofreu muito, mas nunca descontou nos outros. Sempre falou que para não perder a esperança é preciso primeiro aprender a perdoar." O silêncio entre eles era profundo e repleto de compreensão. Como se depois daquele diálogo já não restasse mais dúvida de que o passado era necessário, mas não suficiente. Em paralelo às mudanças da mansão, Helena, mãe de Lívia, transformava-se também. Embora ainda acamada, já exibia sorrisos mais frequentes, participava com entrevistas de telefone aos amigos de Augusto sobre a juventude no bairro, aconselhava a filha sobre datas e pequenas tradições familiares. Houve uma tarde muito especial. Lívia levou até a mãe uma gravação em áudio de sua leitura no teatro. A senhora ouviu com atenção, olhos marejados, repetindo baixinho: "Que orgulho, minha menina! Você é a parte mais bonita dessa nossa história." Na mesma noite, poucos minutos antes de dormir, Helena chamou Lívia para um último conselho. "Filha, se um dia for preciso escolher entre o medo e a coragem, escolha sempre a coragem. Às vezes, ela só se revela no pequeno passo, mas é ele que muda tudo." Contudo, uma inquietação persistia. A história da despensa de João, pai de Lívia, nunca fora realmente esclarecida. Entre papéis espalhados e lembranças de Augusto, pairava o receio de que uma mágoa antiga pudesse se reerguer. Augusto decidiu, enfim, abrir-se mais profundamente com a filha do ex-jardineiro. Certa tarde, em meio ao jardim, ele chamou Lívia para conversar a sós. O cenário era perfeito. Um par de cadeiras sob a sombra de um ipê amarelo, pássaros brincando entre galhos secos. Augusto começou devagar, a voz melancólica, mas firme. "Lívia, preciso pedir desculpas. Seu pai foi vítima do meu orgulho. Julguei sem ouvir. Eu era soberbo, achava saber de tudo. Apenas depois vi o quanto ele era honesto, o quanto carregava dignidade no silêncio. Te ver aqui me trouxe de volta o desejo de acertar enquanto há tempo."
Os olhos de Lívia marejaram, mas ela apertou a mão do idoso. Eu agradeço, Sr. Augusto. Meu pai falava só coisas boas daqui, mesmo tendo sofrido. Dizia que se um dia voltássemos, queria que fosse pela porta da frente. Por perdão, não por vingança. A emoção era compartilhada. Uma reaproximação de duas famílias dava seus primeiros passos para a verdadeira reparação. Naquela mesma semana, Leonardo refletia sobre sua postura. Procurou Lívia no final da tarde e, andando pelo jardim já quase escuro, abriu o peito. Tive medo de você, medo do que podia representar, do que sua presença podia mudar em mim e no meu pai. Mas por mais que eu tenha tentado fugir, é impossível não sentir. Os olhos de Lívia buscaram os dele. Eu também tive medo. Achei que não seria capaz, que carregaria só o ressentimento do passado. Mas a cada dia percebo, o que mais nos transforma não é o que trazemos, mas o que estamos dispostos a deixar para trás. Leonardo pegou-lhe as mãos, pela primeira vez sem hesitação. Não quero perder você. Permita-me aprender a ser melhor ao seu lado. Permita-me tentar todos os dias. Lívia sorriu, em lágrimas. Aquele sorriso que guarda todas as cicatrizes, mas também todas as esperanças. Permito, desde que tentemos juntos. Após semanas de pequenas festas, tertúlias e cafés longos, Lívia, Augusto e Leonardo assistiram emocionados ao florescer do jardim, símbolo vivido da reconstrução daquele núcleo familiar improvável. Os antigos funcionários tornaram-se convidados de honra em pequenas reuniões. A cada relato, crescia uma compreensão quase unânime. A verdadeira reparação só acontece quando o passado é visto com honestidade, quando as ofensas são reconhecidas e as pessoas são tratadas como protagonistas dos próprios destinos. Leonardo ajudou Lívia a organizar um sarau na mansão, onde ela declamou um trecho do próprio roteiro, e Augusto convidou Helena a participar, mesmo à distância, via videochamada. Entre versos lidos e sorrisos compartilhados, Lívia entendeu que o roteiro que escrevera em cadernos antigos agora se desenhava com tintas vivas no presente. Era uma história sobre recomeço, coragem e, acima de tudo, humanidade. Por fim, naquela noite, após a despedida dos convidados, Augusto, de olhos cansados, mas cheios de luz, agradeceu baixinho a cada um. Leonardo fechou as portas com a certeza de que entre os gritos de outrora e os silêncios da velhice, finalmente encontrara uma nova casa, não apenas física, mas simbólica. Nas páginas de seu caderno, Lívia ousou finalmente reescrever o final. Rareavam as tardes frias, o crepúsculo vinha tingindo de dourado a fachada renovada da mansão. Em cada canto, as marcas de transformação eram visíveis. A trilha do jardim, antes tomada por folhas secas, agora abria caminho entre canteiros arrumados, bancos restaurados e pequenas placas de identificação das plantas, feitas por Augusto com auxílio de Lívia. A mansão, silente e sufocada por décadas, exalava agora sons alegres. Música ao longe, gargalhadas suaves e o tilintar de xícaras de chá. Era como se, junto da natureza, todas as pessoas ali florescessem no embalo de um vento novo. Lívia envolvera-se de coração com todos, inclusive os antigos funcionários. Em tardes alternadas, promovia oficinas sutis, ensinava a funcionária Marta a escrever pequenas crônicas da própria infância, incentivava Jonas, antigo jardineiro, aprendiz de João, a registrar em papel as recordações dos tempos compartilhados com seu pai. Essas pequenas oficinas logo se tornaram tradição. Rodada de memórias, chás e lanches, o passado já não era apenas lembrado, mas celebrado, compreendido em sua multiplicidade. Augusto, emocionalmente transformado, propôs-lhe algo ousado: reunir os personagens dessa história para uma tarde de reconciliação, onde antigas mágoas e ressentimentos pudessem, enfim, ser sanados. Lívia hesitou por segundos, temendo que qualquer discussão sobre o passado ainda fosse demasiado sensível, mas aceitou.
Reconhecia que nunca haveria verdadeiro recomeço sem diálogo aberto. No dia do encontro, a mansão se encheu de rostos conhecidos, alguns cerrados pela idade, outros reluzindo maturidade e decepções superadas. Entre eles estava também Helena, trazida por Leonardo em uma cadeira de rodas especialmente preparada. A presença da mãe trouxe novo sentido àquele momento. Helena, mulher de fala pausada e olhar firme, olhava o novo ambiente com um misto de reconhecimento e estranheza. Viu tudo, absorveu cada gesto, sorriu discretamente para Augusto, um aceno silencioso de concordância e gratidão. No auge da confraternização, Augusto chamou todos para o salão principal. Com mãos trêmulas, trouxe à mesa a carta de João, amarelada, caligrafia simples, cada traço repleto de emoção. Pediu permissão a Lívia para lê-la. Havia ali um medo antigo, misturado à ânsia de libertação. Amigo Augusto, vivi nesta casa entre rosas e espinhos. Errei, sim, e talvez tenha confiado demais no silêncio. Mas guardo mais gratidão que mágoa, pois aqui também me tornei melhor. Se um dia meus filhos voltarem, desejo que encontrem um caminho mais luminoso, onde ser honesto seja suficiente para ser acolhido. Deixo este desejo como semente, que ela germine em corações preparados para o perdão. Com esperança, João Andrade. O silêncio que se seguiu era pesado, mas não opressivo. Era respeito à verdade. Marta soluçou discretamente. Jonas baixou a cabeça em concordância. Helena respirou fundo e Lívia ergueu os olhos marejados. Augusto, com a voz embargada, complementou. Hoje só posso pedir perdão e agradecer por me ensinarem que é preciso coragem para recomeçar. O que se quebrou aqui não foi só um contrato de trabalho, mas a confiança e talvez a fé do João no arrependimento humano. Só quem erra tem chance de se tornar melhor. Lívia segurou a mão do idoso e, com a calma de quem conhece a dor do outro tanto quanto a própria, respondeu. O passado não se apaga, mas podemos transformá-lo em ponte. Cada um de nós carrega uma parte dessa travessia. O ambiente rapidamente se suavizou, embalado por lembranças trocadas com honestidade e empatia. Helena, recém-chegada, contou como João jamais deixou que o ressentimento guiasse sua vida. Ensinava que o ódio apenas prolonga feridas, enquanto o perdão, mesmo difícil, resgata a possibilidade de carinho. Leonardo, sempre reticente diante de emoções, viu ali espaço para expor suas próprias fragilidades. Num gesto que surpreendeu até a si mesmo, virou-se para Lívia e, de voz quase sussurrada, disse: Não sei se fui omisso ou só cego ao passado, mas hoje entendo o tamanho dos meus bloqueios. Desculpe por não ter enxergado antes, inclusive o que você representa para todos nós. Prometo, a partir de agora, ser ponte, não muro. Lívia sorriu, apertando o braço dele. Todos sentiram naquele momento que algo profundo havia mudado, de dentro para fora, e não mais apenas como protocolo ou desejo de agradar. Era um sentimento absolutamente real. Os dias seguintes trouxeram ventos ainda mais promissores. Incentivada por Augusto e Leonardo e provocada pela mãe, Lívia inscreveu-se num concurso nacional de roteiros. O tema? Laços, quando é preciso reescrever a própria história. Ela se debruçou sobre cadernos antigos, mas também trouxe para o texto a vivência recente, a mansão, os sorrisos recuperados, os diálogos de perdão e as pequenas heranças de dignidade deixadas por seu pai. Leonardo, já inteiramente entregando-se ao novo caminho, tornou-se leitor atento. Criticava trechos, palpitava nos diálogos, ora rindo, ora se emocionando. Em uma dessas noites de leitura, não resistiu e confidenciou. Estou aprendendo que coragem pode ser silenciosa. Ela acontece quando aceitamos encarar quem realmente somos, e não só o que desejamos aparentar. Nessa mesma trilha, Augusto propôs que a mansão abrigasse atividades comunitárias, tardes de leitura para crianças da vizinhança,
pequenas feiras de troca de livros, até ensaios abertos de teatro, sempre com a presença de Lívia e Helena à frente das iniciativas. O espaço, em tão pouco tempo, reverteu séculos de silêncio em celebração da vida compartilhada. Na intimidade, Lívia e Leonardo aprofundavam a relação, mas sem pressa. Ambos tinham cicatrizes demais para se entregarem ao clichê instantâneo. Davam-se tempo, espaço, respeito mútuo. Passeios longos ao fim de tarde tornaram-se hábito, com conversas ora alegres, ora reveladoras. Aprendiam juntos sobre concessão e escuta, sobre como o amor, quando é real, convida mais para o perdão que para a perfeição. Uma noite, observando o céu da varanda, Leonardo disse baixinho: talvez no fundo o amor seja isso, a coragem de pedir perdão, mesmo sem garantia de resposta. E o compromisso de seguir tentando, renovando aquele pedido nas pequenas ações de cada dia. Lívia, emocionada, apenas assentiu, segurando a mão dele com suavidade. O jardim, por sua vez, nunca esteve tão vivo. A cada visita, Lívia se emocionava ao ver mudas crescendo onde antes havia terra árida. Augusto, ajudado por Jonas, aprendeu com entusiasmo a cuidar de novas espécies nativas. Helena acompanhava tudo de sua cadeira sorrindo. Era a primeira vez em anos que se dizia parte de algo coletivo fora dos limites da própria luta. O roteiro que Lívia escrevia era agora uma celebração dessa travessia, não só dos personagens, mas da própria autora. Suas linhas refletiam a experiência de reconstrução que vivia, expondo suas vulnerabilidades, mas, sobretudo, seu florescimento. Em uma última conversa com Augusto, antes da decisão do concurso, Lívia confessou: quando cheguei aqui, só tinha medo de julgar, de ser julgada, de nunca conseguir reescrever aquilo que doía. Hoje, entendo o valor de cada conversa, de cada espera. Não somos só vítimas dos nossos antepassados. Podemos fazer diferente. O Senhor fez diferente. Augusto, emocionado, apenas sorriu com doçura. Não se nasce bom, Lívia. Aprende-se, sobretudo com quem sabe amar. O sol declinava sobre a cidade quando ela, com a certeza renovada, enviou o roteiro para o concurso. Dessa vez, sentia-se inteira, zapatista da própria história, finalmente capaz de agradecer pelos erros e celebrar o que podia construir com eles. No horizonte já se desenhava o clímax. Aquela história ainda teria seu grande desfecho. Mas para todos ali, algo já era certo. A redenção não vinha do arrependimento isolado, mas do perdão coletivo, da escuta, da coragem de encarar o que dói, para que também floresça o que cura. O céu daquela manhã parecia banhado por promessas. Uma claridade delicada recortava os arbustos, e as pétalas das rosas recém-floridas pingavam o orvalho, como se até a natureza vivesse à expectativa dos novos começos. O silêncio da mansão não era mais o de antes, não era peso, mas aconchego, preparando o espaço para o que estava prestes a acontecer. O passado, agora, era chão fértil. Lívia acordou cedo, vencida pela ansiedade. O resultado do concurso seria divulgado a qualquer momento e, por primeira vez na vida, sentiu uma rara mistura de pertencimento e esperança. Tomou um café rápido na cozinha, abraçou Helena com carinho e saiu para respirar o jardim. Era ali, entre os caminhos de terra úmida e bancos resgatados, que ela buscava forças. Em cada canto, uma memória. Augusto lendo as cartas. Leonardo de olhar transformado. Marta colhendo jabuticabas. Jonas mostrando à terceira geração a arte de plantar. Enquanto atravessava o gramado, Leonardo a aguardava. Estava com ares serenos, camisa fina de linho, o rosto mais suave, como se o rigor empresarial tivesse enfim cedido ao tom lírico dos momentos essenciais. "Dormiu?" ele perguntou, rindo suavemente. "Não muito, mas só de ver tudo isso já vale a noite em claro." Sentaram-se lado a lado. Por um instante, não disseram nada. Sabiam reconhecer o valor do silêncio partilhado.
O passado havia deixado de ser ameaça, era agora linguagem comum. O celular de Lívia vibrou, notificação do concurso. Com os olhos úmidos de expectativa, abriu a mensagem. Leonardo, paciente, esperava ao lado. Ela leu, os lábios se curvando num sorriso de incredulidade. Aprovado. Passou. Meu roteiro foi selecionado para leitura nacional. Eles querem transformar em montagem. Leonardo, a voz embargou. Não é só meu, é nosso, de todos. Leonardo comemorou baixo, abraçando-a. Não existe prêmio maior que te ver florescendo. Você venceu pelo que você é e por tudo que transformou aqui. Choraram juntos, de alegria. Ali compreendiam. Cada passo, do constrangimento das moedas no chão à superação do orgulho, era parte de um roteiro bem mais vasto, escrito a muitas mãos. Augusto assistia de longe, sorriso largo, o rosto banhado de luz. Chamou Marta e Jonas para celebrar. Helena ergueu a mão, apoiada na cadeira, mirando a filha com orgulho incontido. Naquela tarde, Leonardo preparou uma surpresa. No jardim, palco de tantas memórias, limpou um pequeno círculo sob a mangueira favorita dos dois. No chão, espalhou pequenas flores brancas e ao centro, uma caixa aberta. Dentro, um anel de esmeralda, herança da avó. Símbolo de esperança constante, de continuidade, de tudo o que poderia, um dia, ser reescrito. Ao som discreto das cigarras, Lívia percebeu a cena. Leonardo ajoelhado, olhos emocionados e finalmente sem medo. Quer continuar escrevendo nossa história comigo, Lívia? Com todos os erros e recomeços? Ela chorou, riu, assentiu. Quero com todas as palavras do mundo. O abraço deles foi de entrega tranquila, como quem sabe que as tempestades já foram enfrentadas e que a bonança era merecida. Em poucos meses, o casamento foi celebrado num ritual minimalista e sincero. A cerimônia, realizada no próprio jardim, reuniu pouco mais de 20 pessoas. Antigos funcionários, amigos do teatro, vizinhos e, claro, os familiares mais próximos. Não havia ostentação. Flores brancas destacavam-se entre mesas de madeira, e a trilha sonora era composta das músicas preferidas de Helena e Augusto. Augusto, emocionado, entregou as alianças com mãos firmes. Helena, trajando vestido azul escuro e chale bordado, leu um trecho do roteiro da filha, sua voz transbordando emoção. Às vezes, o destino se constrói nos pequenos gestos, e só quem tem coragem de reescrever a própria história aprende que o amor não é fuga, é casa. O beijo dos noivos teve gosto de renovação. Entre risos e olhos marejados, Leonardo, tomado por uma plenitude inédita, compreendeu. Ali, entre aquelas pessoas e aquela história, encontrava-se, enfim, inteiro. Os meses seguintes desenrolaram-se com disciplina tranquila e felizes novidades. O roteiro de Lívia conquistou leitores em outras cidades. Augusto organizava as memórias dos funcionários em um pequeno livro. Marta abriu, com apoio de todos, uma confeitaria no bairro, ensinando receitas herdadas de gerações. Helena, cada vez mais recuperada, tornou-se narradora de rodas de leitura no ciclo de idosos da vizinhança. O jardim da mansão crescia robusto, testemunha silenciosa de toda essa metamorfose. Era comum ver Leonardo e Lívia trocando ideias, sentados juntos em um banco, observando a vida acontecer. Crianças brincando, pássaros cantando, as plantas entregando frutas como promessa de mais um ciclo que nunca termina. A vida, claro, não ficou sem desafios. Augusto ainda lidava com alguns lapsos, Leonardo vez ou outra, cedendo ao antigo impulso de controlar, e Lívia precisava lidar com a ansiedade que grandes passos trazem. Mas ali, em cada um, havia nova sabedoria. Não se esperava perfeição, apenas continuidade. O roteiro de Lívia, adaptado para o teatro, estrou na cidade meses depois. A peça, intitulada Entre Jardins, foi aplaudida de pé, levando à plateia uma história de coragem,
redenção e amor, que não esquece o passado, mas o reconhece como ponte. No fundo, todos sabiam. O segredo nunca esteve em evitar as feridas ou apagar os erros, mas sim em escolher todos os dias a coragem de reabrir portas, refazer caminhos, reaprender a confiar e amar. Como sempre dizia Helena, vida é o que se faz das segundas chances. E mais que tudo, é aquilo que só floresce depois que a terra é mexida. No cair da noite, Leonardo e Lívia olhavam juntos o céu perolado. Bastava um olhar para saberem. O que viveriam seria novo, mas nunca desconectado de tudo o que havia sido antes. Era só o começo, e como qualquer roteiro aberto, estava pronto para ser reescrito sempre que preciso fosse. E você, que chegou até aqui conosco, se emocionou com este roteiro de vidas entrelaçadas, coragem e redenção? Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe nos comentários. Qual pequeno gesto mudou a sua história? Porque a cada nova história, a cada novo inscrito, também florescemos juntos. Até o próximo capítulo.